Glória a Jesus. A última palavra é dele, a última sentença é dele, a ordem quem dá é ele, o teu advogado é ele, a última palavra é dele, a última sentença é dele, a ordem quem dá é ele, o teu advogado é ele. Será que você pode louvar para o irmão e a irmã que está do seu lado assim? A última palavra é dele, a última sentença é dele, a ordem quem dá é ele, o teu advogado é ele, a última palavra é dele, a última sentença é dele, a ordem quem dá é ele, o teu advogado é ele. A paz do Senhor, igreja. Aproveitando, irmãos, a reverência de nós estarmos de pé, quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Glória a Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, nós vamos ler até o versículo 7, em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quem achou, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor, e levou-me os meus 2 filhos para serem servos ou escravos. Versículo 2. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Versículo 4, a igreja. Aleluia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Versículo 6. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sente-se glorificando a Deus por essa palavra. Eu confesso para os irmãos que meu coração, na hora que o irmão Miller me anunciou essa grande responsabilidade, eu não desmaiei, porque o Espírito Santo me sustentou. Porque nós sabemos, irmãos, que grande é a responsabilidade de estar nesse altar transmitindo a palavra de Deus. Porque seria muito fácil nós transmitirmos aquilo que a gente quer, ou aquilo que a gente acha conveniente. O difícil é falar sobre aquilo que Deus manda e aquilo que desce do trono da graça para o meu coração e, consequentemente, para o coração dos irmãos. Mas já foi falado tanta coisa, nós já podemos sentir a Shekinah de Deus, a presença de Deus, ela é real neste lugar. Nós sentimos a presença de Deus através dos louvores, através dos departamentos. Deus, ele tem manifestado a sua glória, e eu tenho certeza que ele ainda irá falar. Porque ele tem uma palavra, primeiro ao meu coração, porque quando a palavra vem, ela vem ministrada primeiro para mim e, consequentemente, para a igreja. E, a partir desse texto que nós lemos,
eu gostaria, sob a direção do Espírito Santo de Deus, de dar um tema, o qual o Senhor ele ministrou no meu coração para a noite deste dia, que diz: a obediência em tempos de crise gera providência no deserto. Repita comigo, por favor. A obediência em tempos de crise gera providência no deserto. Aleluia. Queridos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido dos irmãos. E os irmãos há de convir comigo que é um texto que ressalta um dos muitos milagres que Deus, através do profeta Eliseu, operou. Nós sabemos que o profeta Eliseu, ele foi um profeta que sucedeu o profeta Elias, um homem o qual Deus usava com muita liberdade, a partir daquilo que ele fazia, daquilo que ele vivia, porque segundo as Sagradas Escrituras, nós podemos ver que o profeta Eliseu verdadeiramente era um santo homem de Deus. Tão provável é que em um dado momento de sua vida, a sua comunhão, o seu elo com o Eterno estava tão forte que aprove a Deus levá-lo aos céus em um redemoinho, em uma carruagem de fogo. Mas antes disso acontecer, o profeta Elias, ele olhou para o profeta Eliseu e fez a seguinte pergunta: Eliseu, pede o que tu queres que eu te faça. E de uma forma muito sábia e muito humilde, o profeta Eliseu, ele olha agora para o profeta Elias e diz: eu peço porção dobrada do Espírito que há em ti ou do Espírito que há sobre ti. Por quê? Porque o profeta Eliseu viu e conviveu com os muitos milagres que Elias, através do poder de Deus, fazia e manifestava no meio do povo. E agora o profeta Eliseu, ele dá continuidade ao ministério profético do profeta Elias. E nesse contexto que nós lemos, a história desta viúva esta que a Bíblia não revela o seu nome, deixa no ar, e que não revela quem foi o seu marido, pelo menos no capítulo 14. Mas se nós voltarmos um pouco para o primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 13, nós vamos observar que esta mulher, ela foi viúva de um homem que em um determinado momento serviu ao rei Acabe e a Jezabel, que foi Obadias. E quando Jezabel, ela baixou um decreto para matar, exterminar os profetas de Deus, este homem chamado Obadias, ele pega 100 dos profetas, esconde em covas e começa a alimentar estes homens com pão e água. E a partir desse momento em que ele assiste a esses homens, em que ele começa a ajudar esses homens, ele começou a pedir também emprestado, porque só o que ele tinha não dava, presbítero James, para suprir as necessidades. Imagine os irmãos, se alimentar 1 ou 2 ou 3, nos tempos de hoje já é difícil. Que dirá alimentar 100 homens? Mas com a ajuda de Deus e por esse homem temer ao Senhor, ele assim o fez. Então esta mulher, ela adquiriu a dívida do seu esposo, porque na época o seu esposo não teve condições de pagar. E agora ela estava diante de um credor, e era cultural daquela época, quando a pessoa não tinha condições de pagar as suas dívidas, de quitar as suas dívidas, dar de entrega aos filhos varões para servir como servos, ou em outras traduções como escravo. Imagine o coração daquela mãe que agora estava convivendo com um luto, estava convivendo com finanças totalmente destruídas, desorganizadas, porque os irmãos há de convir comigo que quando o homem da casa, quando o varão da casa, ele falece ou ele vai embora, a esposa que fica adquire várias responsabilidades que outrora ela não tinha. Então esta mulher, ela está diante de um desafio. E qual é ele, irmã Jéssica? De organizar financeiramente a sua casa, de organizar financeiramente tudo o que regia de acordo com suas necessidades. E como ela não tinha com que pagar o credor, agora o credor está à porta dela para levar os seus filhos para servir como escravo.
E quando nós vamos mais adiante, esta mulher, no versículo 2, de uma forma angustiante, ela recorre a quem? Ao profeta Eliseu. Quando em nós o sapato aperta, nós sempre recorremos àquela pessoa que aparentemente aos nossos olhos é a pessoa que pode nos ajudar. E esta mulher, ela sabia, ela reconhecia a autoridade de Deus que estava sobre a vida do profeta Eliseu. Ela sabia que o seu esposo tinha servido no reinado de Acabe, mas temia o Senhor e serviu também em um dado momento ao profeta Elias e, consequentemente, passou também a servir o profeta Eliseu. E quando ela agora está numa situação de debilidade, numa situação de angústia, ela recorre ao homem de Deus. E a resposta que ele dá é de imediato: mas o que queres que eu te faça? Muitas vezes, quando nós recorremos a alguém, muitas vezes, quando nós vamos desabafar com alguém, uma necessidade que nós estamos vivendo, algo que nós estamos precisando, muitas vezes nós nos deparamos com essa resposta: o que queres que eu te faça? Se não de uma forma imediata, mas muitas vezes a pessoa pensa: mas de que jeito? De que forma eu posso ajudar esta pessoa? Mas de que jeito eu posso, numa condição que talvez eu tenha um problema até maior do que aquela pessoa, eu possa ajudar? E eu posso imaginar nas entrelinhas do texto, não está escrito, mas nós podemos conjecturar que quando Eliseu, ele dá essa resposta: o que queres que eu te faça? Ele automaticamente está também indagando a Deus de que forma ele pode assistir aquela mulher. Até mesmo porque o profeta Eliseu, ele reconhecia que Obadias, ele tinha sido um servo temente. Ele reconhecia que Obadias tinha sido um servo que verdadeiramente serviu ao reino de Deus. Quando ele tomou uma atitude em meio a um desastre, que foi guardar 100 homens de uma mulher totalmente pecaminosa, de uma mulher totalmente maldosa, de uma mulher ardilosa que foi a rainha Jezabel. Obadias, na verdade, ele pôs a sua vida em risco para poder salvar aqueles homens. E agora sua esposa estava carregando sobre seus ombros uma dívida que ela não tinha feito, mas que ela herdou por conta da atitude obediente que o seu esposo fez. É por isso que a obediência em tempos de crise, ela gera providência no deserto. Aquela mulher estava diante de uma situação de debilidade. Ninguém podia ajudá-la. Mas quando ela vai até Eliseu e Eliseu fala isso, depois ele entra dizendo: mas o que é que você tem na sua casa? Ela olha para aquele homem de Deus e diz: eu não tenho nada, apenas uma coisa, uma botija de azeite. Mal sabia ela, presbítero Leonardo, que ela tinha tudo. Porque muitas vezes eu e você no nosso lar temos a providência, mas o nosso olho humano não reconhece a providência que está no nosso lar. Muitas vezes as tribulações, muitas vezes os medos, os temores nos roubam a visão. Toma conta daquilo que é mais precioso, que é a visão. Quando nós passamos por dificuldades, a primeira coisa que Satanás tenta fazer é cegar as possibilidades de providência e de resolução. Aquela mulher, num dado momento, ela não conseguia ver que a providência estava dentro da sua casa. Era uma botija simplesinha de azeite, mas era o azeite que fazia toda a diferença na casa. Era o azeite que provinha alimento, era do azeite que provinha iluminação, era o azeite que regia toda a organização daquele lar. E quando ela profere isso, automaticamente, diante da palavra que Deus certamente ministrou ao coração daquele homem de Deus, ele diz assim para ela: vai, pega teus filhos,
Vai até os teus vizinhos, junta todas as vasilhas que você puder, muitas e não poucas, e traz para cá. Eu imagino que no primeiro momento ela pensou, mas por que eu vou fazer isso se eu só tenho uma vasilha com azeite? Para que eu preciso de mais vasilhas? É porque no meio do deserto a gente não consegue ver o poder de Deus. É porque no meio do deserto a gente não consegue ver a providência de imediato. Ei, Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele é providência no deserto que você está vivendo. Que quando você é obediente no meio do deserto, Ele manda providência. Mesmo que você não consiga enxergar. Mas aqui foi falado: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Presbítero aqui falou sobre Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia. E operando o milagre, Deus, quem é que pode impedir, igreja? Agindo Deus na minha e na sua vida, quem é que pode impedir? Agindo Deus na minha e na sua vida, pode se levantar Tobias, Sambalate, mas não consegue destruir os propósitos de Neemias. Pode se levantar até o rei Saul, mas Deus sempre vai levantar um Davi. Pode se levantar, quem quiser contra a tua vida, mas agindo o Senhor, ninguém pode impedir. E aquela mulher não compreendeu, mas ela sabia que aquele homem de Deus, ele tinha autoridade, portanto ela obedeceu. A importância de obedecer mesmo sem entender. Existe uma coisa linda, irmãos, na vida de um crente, é quando ele reconhece a autoridade de Deus sobre a vida de uma pessoa. Quando um verdadeiro homem, mulher de Deus, reconhece a autoridade de Deus sobre a vida de uma pessoa, os céus se movem, irmãos, a nosso favor. Quando nós nos colocamos na brecha, mesmo sem entender nada, quando nós nos colocamos na brecha da obediência, Deus provê no deserto, como Ele proveu na vida desta viúva. E então ela assim o fez. Ela foi com seus filhos, foi até a casa dos vizinhos, juntou todas as vasilhas que ela podia. Mas teve um segredo quando ela chegou com as vasilhas em casa. Que ela disse: está aqui tudo que nós conseguimos. Ele disse: fecha a porta, tranque a porta. Existem processos que é apenas você e o Senhor, que se faz necessário fechar a porta. Nós não podemos divulgar um milagre antes da sua concretização, porque pode acontecer perigos. Nós precisamos entender o tempo de Deus. E Salomão, de uma forma muito sábia, ele escreveu Eclesiastes 3:1, que diz: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar e tempo de colher. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo nesta noite. Eu não tenho o poder de sondar o teu coração nessa noite, mas o Deus o qual eu sirvo tem este poder. Ele sabe como você adentrou por essas portas. Ele sabe o que você tem apresentado a Ele, no seu íntimo, no seu secreto. E existem coisas, presbítero Gerson, que a gente precisa passar no secreto. Não dá para publicar, não dá para mandar o WhatsApp para ninguém, porque ninguém vai resolver o teu problema. Mas o Deus a qual eu e você servimos, que operou no passado, é o mesmo Deus que opera hoje. O mesmo Deus de ontem é o do presente e será eternamente.
O mesmo Deus que operou milagres e maravilhas, Ele está aqui nesta noite, pronto para te abençoar. Mas você precisa entender uma coisa: o tempo de Deus não é o seu. Segunda coisa que nós precisamos entender é que a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se a minha e a sua vontade não estiver alinhada com a dele, não se frustre, ele tem coisa melhor. Ele tem coisa maior. Se a porta não se abriu, é porque a janela vai ser melhor do que a porta que você esperava. Se o milagre da cura não está chegando agora como você quer, é porque Ele é especialista em fazer milagre. Ele quer colocar a mão para que o nome dEle seja glorificado. Porque a glória dEle, a Bíblia diz, Ele não dará outrem. Meu Deus! Então por que você está temendo? Se o Deus do teu problema é muito maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando. Não existe problema maior do que o nosso Deus. E nós precisamos romper com essa fé raquítica que muitas vezes nós temos. Nós precisamos voar como as águias. A águia, irmãos, cada vez que vem uma tempestade eu acho lindo. Porque ao invés de ela recuar, irmã Marinalva, ela vai subindo. Ela vai rompendo, ela vai voando. Vem trovão, vem vento, vem raio e ela vai rompendo. Quanto mais forte é, ela vai rompendo, rompendo. E você é águia. Você foi chamado de Deus para viver as bonanças do Deus que você serve. Eu não vim pregar sobre uma teologia da prosperidade, mas eu vim pregar sobre um Deus de já. Um Deus que é dono do ouro e da prata, que provê. Porque nada do que eu e você tem hoje não passou antes pela mão do Senhor. A permissão de Deus é uma coisa linda na vida de um servo do Senhor. Deserto não é para a morte, deserto é para a vida. Em um determinado momento na minha vida eu pensei que eu ia morrer. Eu via tanta gente subindo aqui no altar, pregando sobre este Deus, falando daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz, de quem Ele é, da sua pessoa. E eu disse: Jesus, e eu? Como é que eu vou te louvar? Como é que eu vou dizer que o Senhor faz? Aí em um dado momento eu estava sozinha em casa e Jesus disse assim para mim: Jéssica, esse deserto não é para a morte, é para a vida. O que tu está vivendo hoje vai ser bênção para a vida de outros amanhã. E eu não compreendia, irmão Marcos, o que Deus queria. Mas quando o crente ele se coloca na brecha, Arábia Súbia, não tem vento que pare. Não tem disse-me-disse que pare. Não tem discórdia que faça ele desistir, porque ele está firmado na rocha. Suas raízes são profundas. A sua fé é inabalável. Queridos, o ano de 2022 não está terminando, ele só está começando. E eu profetizo em nome de Jesus: você não vai terminar ou vivenciar 2022 como você terminou 2021. Eu creio que 2022 será ano de bonança. Eu creio que 2022 será um ano de cumprimento de promessa. Mas para isso é preciso ser obediente na crise, para a providência chegar no deserto. Então a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela traz as vasilhas. O profeta, o homem de Deus, diz: fecha a porta, que aqui é eu, vocês e Deus.
E ele ora. Irmãos, era uma botija de azeite. Imagine que isso aqui é a botija de azeite. Aí ela começa a encher. Quanto mais ela enche, mais tem. Quanto mais ela enche, mais transborda. Porque o azeite na vida do crente, ele representa a presença de Deus. Ele representa o Espírito Santo de Deus. E quando se tem azeite, se tem tudo. Pode estar faltando tudo, mas quando se tem azeite, não falta nada. Chegou um momento que só tinha uma vasilha lá. O menino traz, ela enche. Ela diz, traz outra. Ele diz, não tem mais não. Aí ela vê, e todos que estão ali, que o azeite para de jorrar. Mas o milagre que Deus faz é abundante. Se ela trouxesse 100 vasilhas, as 100 seriam cheias. Porque o que Deus faz é abundante. O que Deus faz é público, é notório. Porque o nosso Deus não é raquítico. O nosso Deus não é mesquinho. Ele tem prazer em abençoar. Ele tem prazer em abençoar um filho dele. Porque olha, irmãos, lendo a Bíblia eu descobri que existem duas coisas que Deus não suporta, Joyce. Quais são elas, irmã Jéssica? A primeira é que Deus não suporta um crente de coração contrito e quebrantado em sua presença. Ele não suporta, ele se levanta do trono. Em um dado momento na sua vida, o silêncio de Deus pode imperar. Porque o silêncio de Deus também é resposta. Nem sempre o Senhor vai te dar um sim. Mas o silêncio de Deus não é punição. O silêncio de Deus é protetivo. Quando Deus fica em silêncio, Cassiane diz, quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aí ela conta um segredo. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. É o segredo. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. É assim que nós aprendemos na presença de Deus. Engraçado, o azeite não parava de jorrar. Aí ela chama o profeta de novo e diz, eu faço o quê? Não para mais não. Tem muito aqui, eu vou fazer o quê com esse azeite? Já parou de jorrar ali na botija, na primeira que eu tinha, na única. Mas e esses aqui, esses tantão aqui, eu vou fazer o quê? Aí o homem de Deus diz assim, pega, paga a tua dívida e vai viver do resto com os teus filhos. Sabe, irmãos, a palavra resto aqui não era porque sobrou poucos, não.
sobrou muitos, porque é abundante o que Deus faz. E Deus está dizendo para você nessa noite: não se preocupe, eu sou providência no deserto. Não se preocupe, eu estou contemplando tudo. Não se aveste não. Não queira botar o carro na frente dos bois e nem queira me ensinar a trabalhar, porque eu trabalho como eu quero, da forma que eu quero e no tempo que eu quero. O tempo de Deus, ele vai chegar para a tua vida. Haverá um tempo de bonança para a tua vida. E eu creio que este culto vai ficar marcado em seu coração. E que em breve você vai falar com o pastor, com a irmã Antônia, não sei. E vai pedir uma oportunidade para agradecer o que Deus vai fazer. Porque Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Será que você pode fechar os seus olhos e contemplar a bênção chegando na porta da tua casa? Maior daquilo que você espera. Maior do que aquilo que você aguarda. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Porque Ele é Deus. E a sua glória Ele não dará a outrem. Não é para que o meu nome seja glorificado, não. Não. Não é para que o teu nome seja glorificado, mas é para que o nome dEle venha a ser glorificado. Muitos podem te olhar que nem uma viúva. E a viúva na sociedade daquela época nem sempre era valorizada. Muitos podem te olhar e julgar a tua aparência e imaginar que você não dá um caldo de cana nenhum. Mas eles se esquecem que para subir tem que descer. Só sobe quem desce. E só desce quem sobe. Alguém pode olhar para você e não dar nada. Mas o teu Deus já deu tudo. Ele te escolheu. Ei, foi desde o ventre. Ele te chamou. Salmista Davi vai dizer no Salmo 139 que ele nos entristeceu no ventre da nossa mãe, cada pedacinho de célula. Não existe outra irmã Joyce, não existe outro irmão Miller, não existe outra irmã Priscila, são únicos. Códigos genéticos puros, impossíveis ter iguais, escolhidos pelo Senhor. Eu quero que você fique de pé nessa noite.